pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia. Nós estamos hoje iniciando a nossa segunda correção de atividade. Essa atividade corresponde à aula 2, classe de palavras, certo? Durante a nossa aula, nós vimos as classes de palavras variadas. A questão do substantivo, do artigo, do adjetivo, do numeral, do pronome e dos verbos. Nesta aula, nós tivemos uma atividade voltada para o objetivo de vocês localizarem as classes de palavra, as palavras em destaque, e determinarem a qual classe de palavras essas palavras destacadas pertencem. Então, nesta atividade, o objetivo central é que vocês consigam reconhecer as palavras e determinar a qual classe de palavras elas pertencem, certo? Essa atividade ela é composta por 5 questões objetivas, né, de marcar, e ela está voltada exatamente para isso, para você conseguir identificar. E todas elas estão com frases. E nessas frases vocês vão analisar não apenas a palavra isolada, mas o contexto dela, certo? Isso também é importante para vocês aprenderem. Vai ser utilizado lá no futuro, no ensino, no terceiro ano, né? Quando vocês forem fazer análise sintática. Então, nenhum conteúdo, pessoal, ele é isolado. Todos os conteúdos que nós vimos e veremos, eles estão relacionados ao conteúdo lá no futuro, aqui próximo, terceiro ano. Então, vocês não podem deixar de aprender, de dar uma olhadinha, aprofundar os conhecimentos de vocês. Assinale o par de frases em que as palavras sublinhadas são substantivos e pronomes. Então, vamos ter uma que é substantivo e a outra frase vai ter um pronome. A imigração tornou-se necessária. Bom, tornou-se é verbo e é verbo também. Então, nós temos aqui verbo e verbo. A Inglaterra é responsável por sua economia. Responsável está caracterizando a Inglaterra, então é adjetivo. Havia muito movimento na praça. Muito está caracterizando o movimento. Então, nós estamos aí, é um advérbio e um adjetivo. Não é. Fale sobre tudo que for preciso, necessário, importante. Então, também nós vamos ter aqui um adjetivo e o consumo de drogas é condenável. Drogas, substantivo. Então, não é. Pessoas inconformadas lutaram pela abolição. Abolição é substantivo. Pesca-se muito em Angra dos Reis. Angra pertencente aos reis. Reis, substantivo. Substantivo e substantivo, não é. Os prejudicados não tinham o direito de reclamar. Direito substantivo. Não entendi o que você disse. Você, pronome. Então, a questão aqui, o item é o item é. Segunda questão. As expressões sublinhadas correspondem a um adjetivo. Em exceção, em exceto, né? João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Sem entusiasmo, desentusiasmado é adjetivo. Não é. Demora-se de propósito naquele complicado banho. Demora-se propositalmente, de propósito. Esse de propósito está qualificando, dando ideia disso, de circunstância ao verbo. Então, nós vamos ter aqui um advérbio. Então, o item da segunda questão é o item B, de bola. Os bichos da terra, terrenos, terrestres, qualifica os bichos, adjetivo. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim, infinita, caatinga infinita, qualificando, adjetivo. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça, roceiro, né? Qualificando, adjetivo, caracterizando, qualificando, estado. Então, o item correto da segunda questão é o item B, né? O item em exceção, que não é adjetivo.
Observe as palavras grifadas da seguinte frase. Bom, encaminhamos a Vossa Senhoria cópia autêntica do edital número 19/82. Nós temos aqui um enunciado. Se nós formos avaliar, nós vamos ter um conjunto de quatro palavras. Encaminhamos, verbo. Para, a, preposição. Vossa Senhoria, pronome. Cópia, substantivo. Autêntica, cópia autêntica, adjetivo. Do, contração. Edital, nós vamos ter aqui substantivo. Número, substantivo. Aí nós vamos ter numerais. Essas palavras, todas elas pertencem à classe de palavras destacadas, né? Mas ele pediu apenas para você identificar as palavras encaminhamos, cópia e autêntica. Encaminhamos é verbo, cópia, substantivo, autêntica, adjetivo. Então, nós vamos ter aqui o item C. Item C, verbo, substantivo e adjetivo. A terceira questão, o item correto, é o item C. Na frase, novamente, um enunciado. As negociações estariam meio abertas só depois de meio período de trabalho. Bom, nós vamos ter aqui a palavra meio e depois. Meio se refere a pouco, ou a forma como estariam abertas, um pouco abertas, ou estariam uma quantidade mínima, né? E depois, ideia de tempo. A classe de palavras que elas pertencem é a classe dos advérbios. Tanto meio como depois. Elas pertencem à classe de advérbio. Por quê, professor? Porque nesta oração, o meio ele é invariável e ele está caracterizando, ele está reforçando a ideia do adjetivo. Ele está se referindo a um adjetivo. Quando isso ocorre, a palavra fica invariável, ela não muda, fica fixa. Quando ela tem função de adjetivo, ela vai ter uma mudança, né? Nesse caso aqui, ó, metade do período de trabalho, depois da metade do período de trabalho. Ela pode ser substituída pela palavra metade, entendeu? Então, nesse caso aqui, ela não pode, ela vai ser substituída por pouco, por muito, né? Ela está qualificando, ela está caracterizando um adjetivo. E a palavra depois é um advérbio de tempo. Então, tanto meio como depois, elas são advérbios. O item correto aqui é o item B de bola. Quinta questão. As palavras destacadas abaixo são, respectivamente, bom, vamos lá. Texto, aprenda a chamar a polícia. Eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Luiz Fernando Veríssimo. Bom, nós temos aqui as palavras grifadas. Alguém, leves e tranquilamente. A palavra alguém está substituindo uma pessoa, um ladrão. Então, ela já faz parte de uma classe de palavras chamada de pronome. Neste caso, é um pronome, né, indefinido. Ele não define de quem se trata. Leves ruídos. Como eram os ruídos? Eram suaves, leves. Então, esse leve está caracterizando o ruído. Faz parte da classe de palavra dos adjetivos. O ladrão, estava ali, a espiar
tranquilamente a minha casa. Tranquilamente da ideia de modo. E faz parte de uma classe de palavras chamada advérbio. Então, nós temos pronome, adjetivo e advérbio. O item seria o item A, certo? Vocês que não entenderam, que não marcaram, que erraram, vocês precisam entender o seguinte, ó. O que é um pronome? É uma palavra que substitui um nome. Nesse caso, ele poderia ter começado com um ladrão, mas ele vai construindo aos poucos. Ele quem, professor? O autor. Ele ouviu um ruído, ele não sabia o que era, ele ficou prestando atenção, e depois, só depois de algum tempo que ele viu a pessoa andando pelo seu quintal, é que ele percebeu tratar-se de um desconhecido que viria a ser um ladrão. O texto, ele inicia com alguém por uma escolha do autor. É um pronome definido, que faz referência de forma vaga à terceira pessoa do discurso. Aquele, aquela, aquilo, né? Então, alguém, ele não sabia quem era. Leves, adjetivo que atribui uma qualidade ao substantivo fluido. Tranquilamente, advérbio de modo que significa de maneira tranquila. Bom? Então, essas atividades que nós passamos para vocês, é para vocês aprofundarem os seus conhecimentos, irem, né, observando os contextos, as frases, os textos, como nesse texto do Veríssimo aqui, ele usou uma forma vaga de se referir, e ele, no terceiro parágrafo, né, ladrão ali, é que ele vai denominar, ele vai, olha, na verdade, era alguém desconhecido que estava dentro da minha propriedade. Então, ele estava ali sem autorização, ele era um ladrão, né? E isso dá um suspense até a última linha, ok? Bom, essa é só uma forma da gente mostrar para vocês que as palavras, né, elas têm poder e que dentro de um contexto elas ganham significados, né? E como nós podemos utilizá-las? Nós podemos utilizá-las para dar suspense, nós podemos utilizá-la para não ser ofensiva, né? Isso é uma forma que os autores, né, principalmente os literários, eles vão construir os significados desses textos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, né, nessa correção e tenham aprendido com a nossa aula, ok? E se vocês tiverem dúvidas, nós vamos ter o nosso momento de interação, no qual vocês podem tirar as dúvidas, né? E é para isso que serve mesmo esse momento de interação. É para a gente aprofundar os nossos conhecimentos e tirar nossas dúvidas. Um abraço, tenham uma ótima semana, se cuidem e fiquem todos muito bem. Cuidado com a pandemia, ela ainda não acabou, certo? Um abraço para todos e muita saúde para todos nós.